E aí, galera da internet, professor Davidson de volta. E hoje vem trabalhar um tema que é de suma importância para a galerinha que está nos estudos, seja no ensino fundamental, no ensino médio ou que esteja aí na luta estudando para o vestibular e para o Enem. Tá? Este é um tema recorrente, sempre cai, tá? E hoje a gente vai detalhar isso aqui para você. Então fique atento nesta aula, não mude, não vá para outro canal, porque este é o melhor canal de aulas de história do Brasil. Primeira coisa, inscreva-se no canal agora. Eu estou só esperando você clicar nesse inscrever-se, bem aí, esse botãozinho vermelho, tá bom? Se inscreveu? Beleza, ative o sininho para receber todas as notificações, para você poder receber todas as aulas no momento em que eu posto aqui, todas as aulas mais recentes do professor Davidson, o lembrador, tá bom? E dê um like no vídeo, tá? Não se esqueça, muito importante, se você der o like, você está dizendo para o YouTube, compartilha, mostra esse vídeo para várias pessoas, eles merecem ver, tá? Também pode comentar no vídeo, beleza? Então vamos trabalhar, vamos ver o que é Revolução Industrial. Primeiro a gente vai trabalhar o conceito, né? Então tá aqui, ó. Qual é o conceito de Revolução Industrial? Um conjunto, tá? Várias transformações técnicas, econômicas e sociais, caracterizadas pela substituição da energia física, tá? Que poderia ser humana ou animal, pela mecânica, tá? Por energia motriz, da ferramenta pela máquina e da manufatura pela fábrica. E onde iniciou? Na Inglaterra. Quando? No século XVIII. Beleza? Até aqui tá tranquilo? Este é o conceito de Revolução Industrial. Vamos continuar dentro do conceito, para detalhar um pouco mais. A substituição das ferramentas. O que é ferramenta? É uma tesoura, tá? É uma faca, é um canivete, é uma suvela, é uma agulha, são cordas para costurar, né? São martelos, marreta, né? O que precisar para fazer a sua arte dentro de uma oficina de artesanato, por exemplo, medieval, os caras que faziam escudo, que fazia espada, ou que fazia a sela do cavalo, tá? Então todos eles precisavam de ferramentas para fazer. E essas ferramentas, ao longo do tempo, ao longo do século XVII, XVIII, ela vai sendo cada vez mais sofrendo transformações e sendo substituídas. Então as ferramentas vão ser substituídas por máquinas, tá? Agora não é o homem mais com sua mão, tá? A manufatura que faz o produto. Agora o homem liga a máquina e a máquina faz o produto, tá certo? Então, substituição da ferramenta pela máquina, da energia humana pela energia motriz, tá? Que energia motriz? A primeira, o vapor. Depois o motor a combustão por causa do petróleo e depois ainda vem a energia elétrica. Todas são forças motrizes que substituíram a força animal e a tração humana, beleza? E também no modo de produção doméstico pelo sistema fabril, porque antes desta revolução a produção era em casa, com o mestre artesão, né? Com o seu aprendiz, e lá eles produziam do começo até o fim da etapa de produção. Por exemplo, criava ovelhas, né? Aquele artesão tinha uma fazendinha que criava ovelha, aí ele tirava a lã da ovelha, aí produzia o tecido, do tecido ele fazia a roupa, e a roupa ele mesmo vendia, certo? Isso é cumprir todas as etapas de produção, do começo até o final. Isso era o sistema doméstico, acontecia muito isso. Depois ele vai ser fabril, onde esses trabalhadores saíram de suas casas e foram trabalhar nas fábricas, tá? Especializado em fazer apenas uma etapa da produção, e antes ele fazia todas as etapas. Então vai mudar, vai transformar a vida dos trabalhadores, inicialmente na Inglaterra, no século XVIII. É uma grande transformação, por isso que a gente chama de Revolução Industrial, tá? Constitui a Revolução Industrial. Revolução em função do enorme impacto sobre a estrutura da sociedade, tá? Num processo de transformação acompanhado por notável evolução
tecnológica, tá? Então também tivemos invenções, tá? Máquinas, a utilização do ferro, depois a utilização do aço, tá? Que é um metal mais difícil de quebrar e as máquinas ficaram mais duradouras, porque o aço também não enferruja. Então foi evoluindo essa questão. E na tecnologia também, nas formas de energia, tá? Na segurança do trabalhador. Antes, né, no início dessas fábricas aí, era muito recorrente os trabalhadores se acidentarem gravemente. E não tinha leis trabalhistas, né? Não tinha um seguro para o trabalhador, o salário era muito baixo. Todos esses problemas aí durante esse processo que a gente chama de Revolução Industrial, desse fenômeno histórico chamado de Revolução Industrial. Até aqui tá ok? Beleza? Então bora continuar. Pioneirismo inglês. Eu falei lá atrás que isso começou na Inglaterra, mas por que começou na Inglaterra? A gente tem que explicar, né? Não é só falar. Então bora ver por que começou na Inglaterra? Quais são as causas desse pioneirismo inglês? Pioneiro é de primeiro, tá? Então bora lá. Capitais acumulados, colônias, acordos comerciais na Europa. Capital é dinheiro, então a Inglaterra tinha dinheiro acumulado. A Inglaterra era o país mais comercial naquela época, né? Chegou a monopolizar o transporte marítimo de mercadorias que saiu da Inglaterra ou que entravam na Inglaterra, o que era transitado entre os países europeus. Isso gerou muito dinheiro para a Inglaterra. Então, o primeiro fator é que ela tinha muito dinheiro acumulado, beleza? Segundo fator, disponibilidade de mão de obra. A Inglaterra tinha muita gente para trabalhar nas fábricas que estavam nascendo. Por que ela tinha muita gente? Por causa dos cercamentos. E o que foi os cercamentos, professor? Enclosures, né? Em inglês. Os cercamentos foi um processo político, tá? Feito pelo governo inglês, em que os camponeses foram retirados, expropriados de suas terras, e essas terras foram dadas a pessoas capitalistas que queriam produzir em massa, que queriam produzir muito para abastecer a Revolução Industrial, né? Porque aqueles camponeses que estavam lá, eles eram artesãos, ou eram simples camponeses, que aquilo que ele plantava era só para ele comer com sua família. Ele não estava ali plantando para gerar muita sobra, muito excedente, para poder vender, tá? Por isso que o governo decidiu tirar esse camponês das suas terras, tá? E essas terras foram dadas a pessoas, a grandes produtores. E esses camponeses foram para onde, gente? Foram para as cidades, ser um exército de mão de obra. Por isso que eu estou falando que tinha muita mão de obra na Inglaterra, porque milhares de camponeses, talvez milhões, saíram de suas fazendas e foram para a cidade, em busca de vida, em busca de trabalho, em busca de emprego, para sustentar a sua família, tá? Matéria-prima disponível, tem muita matéria-prima, né? Reservas de ferro e carvão e produção de lã, tá? Já que a indústria têxtil foi o primeiro produto da Revolução Industrial, tá? Falando assim, em Revolução Industrial, qual era o principal produto? Tecido. Exportava para o mundo todo, né? Ganhava muito dinheiro. Para produzir cada vez mais, precisava de mais matéria-prima. Por que precisava de mais matéria-prima? Porque para produzir mais, tinha que ter mais máquinas. Para fazer mais máquinas, precisava de ter mais ferro, né? Precisava de uma tecnologia melhor, precisava de mais trabalhadores. Então era um conjunto total, isso aí, dentro da Inglaterra, e fez com que ela fosse a primeira a começar essa revolução industrial. Até aqui tá ok? Entenderam o pioneirismo inglês? Sim, não, sim, não, sim. Eu sei que sim. Então bora lá. O que mais? Pioneirismo inglês, continuando. Mercado consumidor. A Inglaterra tinha muito mercado consumidor, ou seja, ela tinha a quem vender os seus produtos. As colônias, tá? Ou seja, aqueles territórios que ela dominou fora da Inglaterra. Por exemplo, a América do Norte, onde hoje são os Estados Unidos, colônias na África, colônia na Ásia, tá? Países europeus também compravam muito, tá?
e os assalariados, logicamente, né? Tanto na Inglaterra quanto nos outros países europeus, os assalariados, aquelas pessoas que trabalhavam de forma livre e ganhavam dinheiro, logicamente elas consumiam os produtos ingleses. O Brasil também consumia muitos produtos ingleses, tá? Claro que não consumia muito no início, porque aqui nós tínhamos um sistema escravista, né? E o escravo, ele não ganha dinheiro, ele não é um trabalhador, ele é um objeto que trabalhava para o seu senhor. Então ele não era um consumidor. Tá bom? O que mais? Uma marinha mercante poderosa, né? Falei lá atrás que ele dominou o comércio, foi por causa dos atos de navegação, né? Do Oliver Cromwell, um dos líderes da Inglaterra nesse período aí, um dos grandes políticos da Inglaterra nesse período das revoluções, né, puritanas e tal. Então ele fez com que a Inglaterra dominasse o comércio marítimo entre Europa, tá? Ásia, África. Então tudo isso aí, quem comprasse da Inglaterra, ou quem vendesse para a Inglaterra, quem transportava? Os navios ingleses, tá? Então ela ganhou, ó, muito dinheiro com isso aí. Burguesia no poder, tá? Parlamento, Revolução Gloriosa, 1688. Este é um ponto importantíssimo, tá? Porque foi derrubada a monarquia absolutista. Uma monarquia absolutista em que vigorava o mercantilismo, que era um pensamento econômico que atrapalhava o comércio, que fechava as fronteiras, que não dava liberdade econômica para os comerciantes, Aí vem os burgueses e fazem uma revolução. A Revolução Puritana e depois a Revolução Gloriosa de 1688, e eles dominam o parlamento, dominam a política da Inglaterra. E quando eles dominam a política da Inglaterra, eles vão fazer todas as políticas necessárias para desenvolver o comércio, para desenvolver o capitalismo, para continuar com a grande revolução industrial. E aí a Inglaterra deslancha muito à frente dos outros países que ainda eram monarquias absolutistas. E aqui, ética protestante, estímulo ao lucro, né? Depois da Reforma Protestante, em 1517, a burguesia, que está aqui, que vai tomar o parlamento depois, tá? Ela era ligada aos protestantes, porque a igreja protestante ela não condenava o lucro, tá? Tal qual fazia a igreja católica, que considerava o lucro como uma usura e era pecado. Então os burgueses, quando surgiu a outra igreja, né, que hoje a gente chama de igreja evangélica, foi para o lado de lá, porque eles não condenam o lucro, porque eles poderiam comercializar com um preço mais alto que eles quisessem, tá? Beleza? Até aqui tá ok? Então, vamos lá. Antes da Revolução Industrial, tá? Olha só o artesão, a oficina, né? Uma coisa familiar, com várias pessoas trabalhando, mas muitos eram parentes, tá? E também tinham aprendizes ali dentro. Mas geralmente não era tão grande assim, com várias pessoas. Geralmente era o homem, né? O seu aprendiz e um oficial. Mas era na casa mesmo do artesão. Não tinha máquinas, tudo era na ferramenta, olha um aqui cortando, ó, utilizando faca, outro costurando, outro cortando com uma tesoura, tá? Isso eram as ferramentas que eram utilizadas no formato artesanal de produção, beleza? Então bora lá. Antes da Revolução Industrial, olha o mestre e o aprendiz, tá? Olha, o mestre e o aprendiz ensinando a fazer pão, tá certo? Essa é a ideia, é uma coisa muito simples, é uma coisa caseira, é uma coisa de casa, tá? Era artesanal, não era uma coisa feita por máquinas, era uma coisa feita pelo homem apenas. Então era diferente, era uma coisa mais lenta, a galera produzia aquilo que ele necessitava. Ah, tô precisando de um dinheiro, vou produzir aqui uma cela, vou produzir umas panelas, vou vender e tal. Não era produzindo direto todo dia aquele mundo de coisa, não. Era de acordo com a necessidade da vida da pessoa. Então era um ritmo diferente do ritmo do capitalismo, tá bom? Até o século XVIII, né? Toda a energia era produzida pela força do homem,
certo? Olha só, olha as ferramentas, tá? Olha aqui, olha o cara pregando, né? Esqueci o nome. Aqui no pé do cavalo, né? No casco do cavalo, né? E aqui, né? Utilizando para bater, para amassar ferro, né? Então, isso era o que a gente chama de ferramenta. Isso não é máquina. Olha o martelo, né? É uma máquina, galera. Certo? Então, era diferente. Toda a força era do homem. Bora lá. Para tornar a produção mais rápida e lucrativa, os burgueses, os comerciantes, passaram a reunir os artesãos em galpões, fornecendo-lhes ferramentas e matéria-prima. Bom, já começou a mudar a coisa. Então, os burgueses acharam melhor pegar aqueles artesãos que trabalhavam em casa, juntar vários artesãos num galpão muito grande e lá eles iam trabalhar todo mundo junto, tá certo? Com ferramentas, não com máquinas ainda. Ainda é uma manufatura. Mano vem de mão, fatura é produção, produção com a mão ainda. Em troca, os artesãos recebiam um salário fixo. Surgem assim as primeiras manufaturas, as primeiras unidades de produção capitalista, antecessoras da fábrica moderna, né? Então as manufaturas é o que vem antes das fábricas modernas. Então olha só aqui, ó, já 2 artesãos numa linha de produção, né? Numa esteira, cada um produzindo uma etapa disso aí. Isso aí é uma manufatura, galera. Então bora lá. Antes da Revolução Industrial, já falamos, né? Havia o artesanato, é um estágio primitivo da elaboração de artefatos, de produtos, tá? Não possuía divisão de trabalho. Era só o artesão e o mestre aprendiz, ou o mestre artesão e o aprendiz, e um oficial que recebia um dinheiro. Manufatura, estágio intermediário, está no meio, entre o quê? Entre o artesanato e a indústria. Então é na sequência, artesanato, manufatura e indústria. Artesanato, manufatura e maquinofatura. Tá? Artesanato com a mão e ferramenta, manufatura com a mão e ferramenta, mas vários juntos, vários artesãos juntos. E depois vai evoluir para a máquina, maquinofatura. Ok? Então olha aí, ó, presença de algumas máquinas e divisão de trabalho. Mas a produção depende mais da força humana, mais da ferramenta. A máquina ainda estava nascendo, tá? Por isso que manufatura vem de mão, porque praticamente tudo era movido com a mão. Apesar de ter algumas máquinas, até essas máquinas eram com mãos. Por exemplo, se você, não sei se sua avó, bisavó, alguém já teve uma máquina de costura em casa, e ela tem um pezinho lá embaixo dela que ela vai apertando assim, ó, manual, né? Não é uma máquina elétrica. Ela vai apertando uma tábua lá embaixo, essa tábua vai rodando uma fivela, uma polia, né? Uma correia que vai girando a máquina. Ou seja, é uma máquina, mas a força é humana, ok? Ainda existe ainda, né? Então, as diferenças entre manufatura e maquinofatura. Mano de mão, aqui já é máquina, tá? Unidade de produção é a oficina, tá? É um galpão. Unidade de produção é a fábrica. Produção em pequena escala. Produzia pouco, só o necessário. Produção em larga escala. Produzia muito para vender o máximo possível. Predominância do trabalho manual, tá? Já é com a mão, trabalho manual. Diversificação e especialização dos instrumentos de trabalho. Introdução na máquina, tá? Ou seja, o trabalho manual ele continua existindo, mas ele decai. Porque agora o ritmo da produção vai ser ditado pela máquina. Aqui ele era ditado pelo homem. Só que a máquina, depois que você liga, ela vai fazer com que você trabalhe no ritmo dela. O negócio pegou, né? Especialização e qualificação do trabalho. As pessoas eram qualificadas, mais qualificadas a fazer várias, né, tarefas. Aqui a máquina substitui a qualificação técnica do operário, né, que é a divisão do trabalho. Então a máquina ela vai substituir, né, a força de trabalho de muitos operários.
né, de vários trabalhos que o operário fazia, a máquina vai passar a fazer. Então vai, de certa forma, fazer uma substituição. Bom, trabalhadores controlam os meios de produção. O patrão controla os meios de produção. Tá? Ou seja, aqui os trabalhadores estão no domínio, né, do tempo, do ritmo. Aqui não. O patrão controla os meios de produção. A sua fábrica, ele está ali sempre. Ou bota um capataz para olhar as pessoas a trabalharem, a não perderem tempo, né? E para ir no banheiro tem que ir correndo. Se for para almoçar é muito rapidinho, né? Tudo ligeiro para não perder dinheiro, porque time is money. Tempo é dinheiro. Então, beleza. A industrialização no século XVIII modificou toda a paisagem da Inglaterra. Olha só isso, gente. Era muita fumaça, né? As cidades passaram, cidades como Londres, né, na Inglaterra, Paris, na França, depois que ela se industrializa, fica tudo desse jeito. Só a fumaça. Porque na cidade só tinham fábricas. A cidade não era um lugar de lazer, não era um local bonito. Era um local muito feio e muito sujo e muito difícil de se viver por causa de tanta fumaça que existia na cidade. Tá? Então modificou toda a paisagem da cidade. Beleza, olha só. Um dos símbolos da Revolução Industrial, galera. A locomotiva a vapor. Tá? Milhares de quilômetros de linha de ferro, linhas de trem foram construídas na Inglaterra e em outros países para fazer o transporte das mercadorias, né? Transporte também das matérias-primas e transporte de pessoas que passaram a ser, né, veiculadas, transportadas, né, a partir dos trens de uma forma mais rápida, né, do que um cavalo, por exemplo, certo? Então esse é o símbolo da Revolução Industrial. No Brasil tivemos várias linhas de trem que foram construídas nesse tempo da Revolução Industrial inglesa, por interesse da Inglaterra, não interesse do Brasil. Bom, era da maquinofatura, né? Surge a máquina a vapor, que foi aperfeiçoada por James Watt em 1765. Né? Quando começa ali de fato mesmo a Revolução Industrial, né? Quando a máquina a vapor ela aparece, né? Principal indústria do período é a indústria têxtil, ou seja, essa máquina a vapor ela era para fazer tecido, galera. Não era para fazer outra coisa diferente, não. Carros e tal, não, era tecido. Esse era o principal produto da Revolução Industrial no seu início, né? Máquina de fiar. O que é fiar? Fazer o tecido, que acelerou a fabricação de tecidos no início da Revolução Industrial. Olha aí essa máquina. Que estranha, hein? Isso aí para machucar alguém, para machucar o trabalhador, era muito fácil. O que mais? Maquinário têxtil inglês. A automação crescente foi marca da Revolução Industrial. Olha só como é que está mais tecnológico. Olha as mulheres trabalhando, né? Olha as invenções. Colocaram um eixo central e esse eixo com várias polias rodavam todas as máquinas ao mesmo tempo. Isso é engenhoca, isso é engenharia, galera. Tá? Olha só, olha aqui o tamanho da fábrica com várias pessoas, dezenas de pessoas trabalhando dentro, né? Trabalho feminino, trabalho infantil, né? Trabalho masculino. Olha só as mulheres. Né? A mulher trabalhava pesado igual os homens nessa época da Revolução Industrial. Tá? E voltando novamente àquela temática, né? Olha só a quantidade de chaminés nas cidades industriais daquele período, né? Londres na Inglaterra ou Paris na França eram desse jeito. A paisagem era esta aqui, tá? Olha, primeira locomotiva a vapor. Olha isso, gente. Olha o tamanho dos tanques para gerar um vapor para rodar essas rodas aqui, né? Para fazer a engrenagem se movimentar. Isso é uma força motriz, né? Energia a vapor é uma força motriz. Energia a combustão, motor a combustão, a petróleo é uma força motriz. Energia elétrica também, tá? Então a gente finaliza por aqui, galera. Nós vimos aí como é que aconteceu a Revolução Industrial, os principais aspectos dessa revolução, dessa grande transformação na vida, na economia e na técnica, iniciada na Inglaterra no século XVIII e se expandiu depois pela Europa,
tá? França, Bélgica e outros países foram se industrializando, tá? Final do século XIX, veio para os Estados Unidos também, vai se industrializar, certo? Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal do Professor Davidson, o Lembrador. Dê um like nesse vídeo, comente, ajude a crescer, né, nesse futuro maior canal de história no Brasil. Um abraço, até a próxima aula, galera.